Pessoal, continuando, agora vamos para as nossas atividades referentes ao bloco de número 3. Vamos trabalhar aqui a página 4. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre ordens de classe e falamos sobre a classe dos milhares. Nós vimos que os números são formados por algarismos, né? E de 3 em 3 algarismos nós temos uma classe. Aqui no caso aqui, nós temos a classe das unidades simples, desse número aqui, ó, 156. Ele tem apenas 3 algarismos. Então, tem aqui o algarismo da unidade, da decena e da centena. E temos agora aqui o número 1642. No caso aqui, já é um número formado por 4 algarismos. Então, temos um número aqui na unidade, um na decena e um na centena. E o 1, no caso, ele faz parte de uma nova classe, que é a classe dos milhares. Então, ele vem aqui na unidade de milhar. Por isso que eu vou fazer a leitura de 1.000. É uma unidade, mas ela está na classe dos milhares, então ela fala em 1000. 1642, tá? Então, aqui fala, ó, um número de 4 algarismos é formado por milhares, como está acontecendo aqui, né? Milhares, centena, decena e unidade, ok? Então, isso aqui é só uma revisão mesmo daquilo que a gente viu no vídeo anterior. Agora vem a número 1, que pede para a gente observar um modelo e continuar respondendo. Então, vamos ver o que pede lá no número 1. Agora, esse aqui é o número 4, né? A página 4. Nós vamos para a página 5 agora, para acompanhar o que pede. Tem um modelo e nós vamos seguir o modelo. Então, vamos acompanhar, né? E vamos ver aqui, ó. Página 5. Então, temos essa atividade aqui, ó. A letra A já está respondida. E aí, vamos fazer a letra B, a C e a D. Aqui podemos ver que são números formados por quantas ordens? São números formados por apenas 3 ordens. Nós temos aqui, ó, unidade, decena e centena, ok? Então aqui são números formados por 3 algarismos. Da mesma forma aqui, ó, 172, 928, 541. O que foi feito aqui? Ele colocou, né? Ele fez a decomposição do número, colocando quantas unidades, no caso, que representa cada um desses algarismos aqui, ó, de acordo com a ordem. Então, tem que observar aqui a posição do número. Então, esse aqui está na unidade, esse aqui está na decena e esse aqui está na centena, não é isso? Então, o que foi feito aqui, ó? Unidade, nós tínhamos que unidade é o mesmo que 1, não é isso? Decena, eu preciso de 10 unidades para me formar uma decena. E eu preciso de 100 unidades para me formar uma centena. Então, ele obedeceu, né, as ordens aqui numéricas e foi colocando, na verdade, aqui quantas unidades representa cada um desses números. Então, o 5, ele está na unidade. A unidade tem valor 1, não é? Então, o 5 representa 5 unidades. Está na unidade. Agora, o 6 aqui, ele está na dezena. Não é isso? O 6 está na dezena. E a dezena representa 10 unidades. Uma dezena é o mesmo que 10 unidades. Se são 6 dezenas, então, tem que contar 10 6 vezes, né? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Foi o que ele colocou aqui, ó, 60 unidades. O 4 está na centena. E a centena é o mesmo que 100 unidades. E se são 4 centenas, nós vamos contar essas 4 centenas aqui, ó, né? 100, 200, 300, 400. Então, foi o que ele colocou aqui também, ó, 400 unidades, tá? Então, você vai fazer da mesma forma aqui, ó. Vamos fazer essa aqui juntos. Depois, vocês vão fazer essas outras aqui, ó. Então, lembrando, eu começo a contar sempre da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho unidade. Aqui eu tenho decena. E aqui eu tenho centena. No número 172. Unidade. 1. Não é isso? Decena. Eu preciso de 10 unidades para me formar uma decena. 10. Centena.
é o mesmo que 100 unidades. Então, mais uma vez, ó, eu vou olhar a posição dos números e vou colocar aqui, né, qual que é o valor em unidades. O 2 está na unidade, né? A unidade aqui no caso não vai mudar. Então aqui eu tenho quantas unidades? O 2 aqui representa 2 unidades. Observando agora o 7. O 7 ocupa a dezena. E a dezena é o mesmo que 10 unidades. Se eu tenho 7 dezenas, então significa que eu tenho quanto aqui? Uma dezena é 10. Então eu tenho 7 dezenas, então é só eu contar. Uma dezena, 10. 10 são 7. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então 7 dezenas é o mesmo que 70 o que? Unidades. Ok? E da mesma forma aqui, ó, né? Agora eu vou olhar o número 1. O número 1 está na centena. E a centena é o mesmo que 100 unidades. Uma centena é o mesmo que 100 unidades. Se eu tenho só uma centena, então significa que eu tenho quantas unidades? 100 unidades, não é isso? Só tenho uma centena. Então é só colocar aqui, ó, 100 unidades. Ok? Agora vamos aqui para essa outra atividade, né? Que pede para você seguir o exemplo e continuar da mesma forma aqui. Então vamos ver o que é para fazer aqui agora. Aqui pede para você seguir o exemplo e responder, né? Tem A, B, C até a letra E, tá? Entra no número 1. No entanto, para você entender isso aqui, vamos observar aqui embaixo, ó, que nós temos o que é chamado de material dourado, né? Então para você entender e depois fazer a conversão ali, tá bom? Aqui para você entender, ó, esse cubinho aqui, né? Esse único cubinho ele representa uma unidade. Então, quando eu tenho 10 cubinhos deles juntos, eu tenho uma dezena. Então são 10 unidades dessa aqui para me formar uma dezena que é o mesmo que essa barra aqui, ó. Tá? Então essa dezena aqui. Se eu tiver aqui, ó, agora 10 barras dessa, né, que são 10 dezenas, eu formo uma centena, né? Ou então 100 cubinhos desse aqui, ó, né? Então se eu pegar 100 cubinhos também, eu formo uma centena, ok? E assim eu vou seguindo, ó, porque o nosso sistema de numeração ele é contado de 10 em 10. E aí se eu tiver 10 centenas, que são 10 barrinhas dessa aqui, ó, juntas, eu formo esse bloco grandão aqui, ó, que representa 1 milhar, né? Representa 1 milhar, que é o mesmo que 10 centenas, 10 barras dessa aqui, ou 100 dezenas, né? Que eu precisava de 100 dezenas dessa aqui, ou 1000 unidades, ok? Então aqui eu tenho, ó, unidade, dezena, centena e milhar. Então aqui a unidade é o pequenininho. Eu junto 10 unidades, formo uma dezena. Eu junto 10 dezenas para me formar uma centena. Então 10 barrinhas dessa para me formar uma centena. E junto 10 barras dessa aqui, ó, grandona, 10 centenas para me formar um milhar. Ok? Então, vamos observar aqui. Eu vou fazer essa aqui junto com vocês para que você consiga fazer aí também, tá? Então aqui pede para você seguir o exemplo. Aqui já está respondido, ó. Uma centena é igual a 100 unidades, ou seja, uma centena, que é essa barra aqui, ó, é o mesmo que 100 unidades, tá até aqui, ó. Uma centena, que é a barra aqui, é igual a 100 quadrinhos deles. Então tá respondido. E agora se eu colocar 4 centenas, vão ser quantas unidades? Se eu pegar 4 barras dessa aqui, ó. Então uma barra, eu sei que é 100 unidades. E se for 4 barras, né, do jeito que tá aqui, né, 4 centenas, então eu vou ter, ó, 100, né, são 4, 100 numa barra, 200, 300, 400 unidades. Então você vem aqui e coloca, ó, 400 unidades, ok? E agora vamos ver a letra B aqui, né? Aqui a letra B pede para você
representar, ó, 7 centenas é igual a quantas dezenas? Veja bem, para mim ter uma centena, né, eu preciso de 10 barrinhas dessa aqui, ó, para mim formar uma centena, né? Então eu preciso de 10, juntar 10 barrinhas dessa para mim formar uma centena. No caso aqui, ó, né, se fosse só a pergunta assim, ó, uma centena, são quantas dezenas você ia colocar? São 10, porque eu preciso de 10 barrinhas dessa, né? No caso aqui, ó, são 7 centenas. Então, se eu tenho uma barrinha dessa aqui, ó, eu tenho 10 dezenas, não é isso? Só que no caso, eu vou ter, são 7 centenas, então eu vou ter 7 barras dessa aqui, ó, 7 placas dessa, ok? Então, uma placa, 10 dezenas, né? Então, ó, uma, 10, vou contar 7, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, se eu tenho 7 placas dessa, cada placa tem 10 dezenas, no caso, né? Se são 7 placas, então eu tenho 70 dezenas, ok? Deixa eu ver 70 aqui, 70, certo? Agora vamos continuando, ó. Agora aqui tá falando, ó, uma unidade milhar, que é essa aqui, esse cubo grandão aqui, né? Uma unidade milhar são quantas centenas? Para mim ter uma unidade milhar, eu vou precisar de quantas centenas? No caso aqui, esse cubão é formado por 10 placas dessa. Então eu tenho que colocar, ó, 10 placas enfileiradas para me formar um milhar, ok? Então é fácil essa aqui, ó. 1 milhar, que é esse cubo grandão, é formado por quantas centenas? É formado por quantas placas dessa? Formado por 10, né? 10 centenas, ok? E aqui agora, ó, 1 milhar é formado por quantas unidades? Esse cubão aqui, ó, é formado por quantas unidades? Eu preciso de quantos cubinhos desse para me formar 1 milhar? Eu preciso de quantos? Olha aqui, ó, o próprio nome fala, ó, milhar. Significa que eu preciso de 1000 unidades, 1000 cubinhos desse aqui, para me formar um cubo grandão desse aqui, ok? Então, 1 milhar é o mesmo que 1000 unidades, ok? E agora aqui, ó, 1 milhar, que eu tô falando, né, que é esse cubão grande aqui, representa quantas dezenas? Eu preciso de quantos barras dessa aqui para me formar um cubo desse grandão aqui? Veja bem, vamos fazer a conversão aqui, ó. Primeiro em dezenas e depois em milhar, tá? Primeiro vamos pegar a dezena, passar para centena, depois vamos pegar a centena e passar para o milhar, para você entender. Olha, quer saber quantas dezenas, quantas barrinhas dessa aqui eu preciso para me formar 1 milhar, que é uma barra, um cubo grandão desse, tá? Para me formar uma centena, que é uma placa dessa aqui, eu preciso de 10 dezenas, né? Preciso de 10 barrinhas dessa. E para me formar aqui, ó, 1 milhar, eu preciso de 10 placas dessa, certo? Então, logicamente, você vai ter que fazer o seguinte, ó. 10, né? No caso aqui, são 10 dezenas para formar uma centena e são 10 centenas para formar 1 milhar. Então, vai ser o mesmo que 10 vezes, tá? Então, vamos ver, né? Porque são 10 dezenas, 10 vezes, porque são 10 placas dessa aqui para me formar 1 milhar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então eu vou precisar de 100 barrinhas dessa aqui, ó, para me formar 1 milhar, ok? E agora temos outra ainda na número 1, né, que a gente vai seguir o exemplo para responder.